Olá, pessoal! Agora nós iremos trabalhar nessa sessão a questão da percepção e também flexibilidade cognitiva, que é um tema que eu adoro, não é mesmo? Bom, nessa sessão, as crianças irão ficar em círculo, de costas uma para a outra, e o terapeuta ficará no meio. Elas vão receber alguns objetos onde elas não podem contar o que é, elas não vão ver o que é, elas vão apenas sentir o que é. E eu vou estar com as mãos para trás, sentir o objeto, passo para o meu colega e assim por diante. Quando todos os objetos estiverem passados, elas vão ter que manter essa informação na cabeça, montar uma lista dos objetos que elas acham que sentiram e depois nós vamos compartilhar. O que elas vão ter que se controlar? Elas vão ter que se controlar para não falar alto o que é, não olhar o objeto e, além disso, manter na cabeça toda aquela lista, todos aqueles objetos que estão passando. Imagina, gente, tanto que isso vai ser divertido. Depois que eles fizerem isso, nós vamos mostrar como a nossa percepção é importante e eu vou introduzir esse assunto para eles, sobre a questão de como a minha percepção envolve meus órgãos do sentido, minha visão, minha audição, o meu tato, o meu paladar. Então, às vezes, para eu tomar uma decisão ou para saber se eu gosto daquilo ou não, eu tenho que interagir com aquilo e é claro que a minha percepção vai participar. Nessa sessão, nós vamos também trabalhar a questão de que existe uma frase meio maluca. Então, para trabalhar a questão desse desconforto da minha percepção. Por exemplo, eu fiz um desenho usando uma tesoura. Estranho, né? Ou o meu amigo adoçou o café com sal. Estranho também, né? Então é meio maluco, porque não é assim que a gente faz as coisas. Ou o frio fez a menina usar o seu melhor maiô para se refrescar. Será? Não é estranho? Porque não é o frio que faz a gente querer entrar numa piscina ou se refrescar. É o calor. Então, nós vamos trabalhar como existem questões da percepção, até às vezes numa estrutura de uma frase, que eu tenho que prestar atenção no que eu estou ouvindo, para identificar se existe alguma coisa errada nisso, baseado nas coisas que eu já aprendi. E nós vamos trabalhar também o que aconteceria se a gente colocasse ali algumas coisas absurdas, como, por exemplo, os pregos que seguram os quadros na parede saíssem para dar uma volta, o que aconteceria? Estranho, né? Tudo ia cair. Se os dentes se recusassem a triturar os alimentos, o que aconteceria? E aí nós vamos trazendo essas perguntas para as crianças, no sentido delas entenderem também como a gente funciona. E como a estrutura dessas frases, às vezes, é meio que absurda, porque não faz sentido. Mas é para trazer esse desconforto da percepção, no sentido do que eu escuto, do que eu reproduzo e como as coisas funcionam. Uma outra coisa que nós iremos fazer era, por exemplo, se eu trocasse o nome de algumas coisas em mim. Por exemplo, olha, pessoal, eu estou falando com a minha barriga. Não é a minha barriga, né? Eu estou falando com a minha boca. Por isso que, para eu compreender algo, eu não basta só perceber. Eu tenho que ter a atenção e depois fazer uma compreensão lógica daquilo. E é claro, né, que a gente vai fazer uma rodada assim dessas reflexões e nós iremos trabalhar nessa sessão pensando as habilidades, né, e essas atividades que vão ser disparadores da flexibilidade cognitiva e da percepção, mas também já um início da percepção relacionada às questões de coisas sociais, como por exemplo a minha emoção. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de slide, né, que nós iremos passar para as crianças dessa sessão, que é algo que eu gostaria muito que elas estivessem atentas sobre isso. Aqui. Quando é que eu percebo tranquilidade? Quando é que eu percebo alegria, esperança, saudade, desconfiança, desespero? Quando é que eu percebo essas coisas? Quando é que eu percebo essas emoções? Quando é que eu percebo essas emoções? E quando é que eu percebo outras emoções também
que podem ser vinculadas ao meu cérebro, e aqui eu mostrei, né, as emoções mais difíceis, mas também as emoções que são positivas, como o encantamento, a alegria, e eu vou trazer para eles nessa sessão, como material complementar, a diferença que é emoção e sentimento. Lembrando que as funções executivas, elas não é uma coisa só de planejamento. Existe a função executiva quente e a função executiva fria. Então, a gente precisa trabalhar as duas coisas, da percepção, desse desconforto, de aprender a ativar todos os meus órgãos de sentido e também reconhecer não só se algo faz sentido semanticamente, mas também reconhecer se aquele meu comportamento está demais, ou eu olhar ao entorno e perceber se eu posso ou não fazer esse comentário, ou se está ou não na hora, ou se dá certo ou não dá certo de fazer alguma atividade, usando a minha percepção. Para vocês, pais, comecem a perceber também como os seus filhos estão e comecem a perceber como vocês estão. Pais mais cansados costumam ficar mais irritados frente a algum comportamento da criança, porque a gente funciona assim. Então, vamos trabalhar a percepção da família? Encontro vocês em breve no nosso próximo encontro.